informação, né? Espero que de forma interessante e relevante, tanto para o momento como, vamos dizer assim, para a vida de um modo geral, não só por conta da pandemia, né? Então, eu acredito que como a Mônica deve ter divulgado, hoje eu fui convidada a falar aqui para vocês um pouco sobre automedicação, né? Então, eu vou tentar fazer o compartilhamento aqui da apresentação para a gente começar. Não sei, assim, tipo, estou falando desse jeito porque imagino que vocês possam ter visto lá aquela divulgação sobre quem eu sou, né, e qual é o meu vínculo com a universidade, tudo, né, para, vamos dizer assim, agilizar, né, esse encontro. Mas caso alguém não tenha lido lá, então eu sou professora no setor Palotina, sou responsável pela disciplina, por algumas das disciplinas de bioquímica, né? E a minha formação de base é farmácia, né? Eu sou formada farmacêutica, fiz as habilitações que antigamente existiam, tanto a parte da indústria quanto a parte de análises clínicas, e embora eu não tenha exercido profissionalmente a minha graduação, né? Eu nunca me distanciei tanto do que me foi ensinado naquela época, né? E mesmo durante mestrado e doutorado, fui para uma área um pouco mais de microbiologia, mas, né, a medicação é assim, medicamento, remédio, é algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, direto e indiretamente, né? Então, os conhecimentos que a gente adquire, ou no meu caso, que eu adquiri durante a graduação, a gente vai sempre lembrando alguma coisa, porque vem sempre aquele conhecido, mas, e aquele remédio, ou aquele exame de sangue, dá para você falar para mim o que é, o que dá para fazer, tá certo, não tá? Então, mais ou menos nesse estilo que a gente vai fazer essa conversa aqui hoje. O que eu fiz? Não aparece a minha tela de apresentar aquela automedicação em debate. Tá aparecendo, prof, sim. Sim, dá para ver? Dá. Uhum. Então tá. Então, eu organizei assim de uma forma que eu vou tentar falar no sentido de conduzir vocês a exemplos práticos e mais objetivos sobre o tema, né? Então, afinal de contas, eu não conheço vocês, não sei exatamente qual é a base que vocês têm, se, né, o quão profundo está sendo o ensino médio, ou quanto tempo faz que vocês possam ter terminado ou concluído o ensino médio, se já cursaram algum outro, já tiveram algum outro curso de graduação ou não. Então, eu resolvi partir do princípio, né, daquilo que é aplicado, assim, no cotidiano, né, em situações reais em que todos podem estar envolvidos ou já possam ter vivenciado. Então, eu trago aqui 2 exemplos, né, de situações que provavelmente vocês já viram ou já viveram, né? Então, o primeiro exemplo ali, no caso, uma menina chamada Marina, ela está com dor de garganta e apresenta uma febre baixa, né? A mãe dela resolve dar para ela os mesmos remédios que havia dado para o seu irmão quando, há 2 semanas atrás, ele teve também dor de garganta e febre, né? O outro exemplo é da dona Zilda. A dona Zilda mora num bairro mais afastado, né? E ela tem uma vizinha que é muito solícita, né? E conversando com essa vizinha, ela comenta que está se sentindo muito cansada e sem ânimo para fazer as atividades de casa, para fazer os bordados dela. E aí a vizinha, toda cheia de boa vontade,
fala que a dona Zilda devia, então, tomar por uma semana uma dose, tipo um cálicezinho, de uma garrafada que um compadre dela trouxe lá do Pará para ela, tá? Dizendo assim, olha, dona Zilda, isso aqui é tira e queda, a senhora toma que vai ficar jóia, né? Vai ficar super bem. Então, exemplos assim e outros que vêm do dia a dia, do tipo, que remédio que eu posso tomar para isso? Ou você que está aí na faculdade, o que você sabe, né, sobre essa doença, como se, vamos dizer assim, você está fazendo biologia ou você estiver fazendo medicina veterinária, você tem que entender sobre doenças de tudo quanto é tipo, né, seja de humano, seja de bicho, né. Então, quem não passou por esse tipo de situação, certamente um momento vai passar, tá? Como, vamos dizer assim, a gente, né, como uma pessoa que está recomendando ou como uma pessoa que está realizando a automedicação, também como aquele que está sofrendo, né, a automedicação sugerida ou praticada por outro a si, tá? Mas afinal de contas, então, o que é automedicação? Né? O que define esse termo? Aí eu trago ali inicialmente uma definição que é apresentada pelo Ministério da Saúde, onde a automedicação corresponde ao ato de tomar remédios por conta própria sem uma orientação médica. Orientação médica o quê? Direta, né? No meu caso, se eu preciso tomar um remédio e eu busco uma outra pessoa ou o conselho de uma outra pessoa que não é um médico de como tratar a minha doença, mesmo que essa outra pessoa seja um farmacêutico, de certa forma eu estou fazendo uma automedicação. Tá? Uma outra definição apresentada aqui é a definição fornecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também conhecida pela sigla como Anvisa, tá? Onde ela define que a automedicação é o uso de remédios sem a avaliação de um profissional de saúde. Né? Então, aqui ele já torna um pouco mais abrangente a questão da orientação médica. Então, ele considera outros profissionais de saúde podem recomendar, né, vamos dizer assim, com conhecimento de causa, uma medicação, né? Então, como um exemplo, você vai num dentista, você extrai um dente ou faz um tratamento de canal, daí você pode vir a ter uma infecção naquele local, ou pode ter dor. Então, o dentista ele está apto a prescrever, né, medicamentos referentes a problemas decorrentes daquilo que ele trabalha, né, naquilo que ele trata. Tá? Então, nós definimos o que seria uma automedicação, né? Então, toda vez que a gente decide por conta própria ou por indicação, recomendação de alguém que não é um profissional de saúde, né, tomar uma medicação ou um remédio, né, nós estamos praticando a automedicação. Quem são os protagonistas desse processo da automedicação? Principalmente o ser humano, né? Porque somos nós os agentes diretos a realizar a ação da automedicação, né? Seja em outro ser humano ou mesmo num animal. Tá? E o segundo envolvido nisso está o objetivo principal dessa nossa conversa aqui: o medicamento ou remédio, certo? Então, aqui eu coloco 3 denominações que são bastante comuns, né? Embora a terceira ela esteja caindo em desuso dentro do ambiente, vamos dizer assim, mais científico, por causa de correlações com componentes ilícitos, né? Então, normalmente, quando você pensa em droga ilícita, né? Ou você pensa também em drogas lícitas no sentido de álcool, tabaco, tá? Então, mas essa droga aqui inicial era qualquer princípio ativo, ou seja, era um composto químico que pertence àquela formulação do medicamento ou do remédio e a qual é atribuído o efeito que você espera, ou seja, a ação de combate àquela dor, aquele mal-estar ou aquilo que incomoda o indivíduo ou o animal em algum sentido.
tá? Do funcionamento fisiológico dele. Então, entre medicamento e remédio também não significa que eles sejam sinônimos, né? O remédio seria algo bem mais abrangente do que um medicamento. Tá? Então, um remédio seria tudo, qualquer coisa que você possa entregar para tratar, amenizar algum problema de saúde que o indivíduo venha a apresentar. Então, pode ser desde massagem, passes terapêuticos, florais, irradiações, reiki, e qualquer coisa nesse sentido, né? Qualquer tratamento, ainda que não admitido na medicina tradicional, né? Ele está dentro de remédio, ele pode ser classificado como remédio. Então, aquela garrafada, lá, sugerida pela vizinha da dona Zilda, é um remédio, né? Ela não é um medicamento. O medicamento é aquele que tem uma fabricação que segue normas, parâmetros e cuidados estabelecidos pelos órgãos regulamentadores de saúde dentro dos países. Tá? Então, esse medicamento, ou esse remédio, ele pode ser de dois tipos iniciais. Né? Ele pode ser considerado natural ou sintético. Tá? Então, esses medicamentos que são considerados naturais, eles foram aqueles que inicialmente o homem recorreu para tratar as suas doenças, as suas desordens fisiológicas, emocionais. Tá? Então, eles foram os primeiros a serem utilizados. Outra característica que todo medicamento natural apresenta, ele tem uma composição complexa e variável. Por quê? Porque normalmente você utiliza uma parte inteira, né, ou caule, ou folhas, de um vegetal, ou flores, ou frutos, né? Você usa uma parte inteira, né, desse vegetal sem fazer, vamos dizer assim, sem que ele passe por processos de purificação e separação, né? Então, você, na verdade, ali tem sempre um grupo, um pool, que a gente fala assim, de substâncias possíveis de terem efeito fisiológico, né? Um efeito sobre o organismo do indivíduo. Normalmente, esses medicamentos naturais, eles não necessitam de uma prescrição, seja médica ou, no caso do dentista, tá? Para aquisição na farmácia. Os sintéticos. Os sintéticos, eles foram surgir a partir da evolução nos conhecimentos da área da química e da medicina, bem como, né, em conhecimentos tecnológicos que possibilitassem as indústrias vir a empregar ou vir a desenvolver os métodos que normalmente são inicialmente desenvolvidos em ambiente laboratorial para purificação e produção em larga escala daqueles princípios ativos, ou seja, daquelas substâncias químicas que foram efetivamente reconhecidos como agentes desencadeadores da ação desejada. Né? Então, assim, que vai controlar a temperatura no organismo animal, seja ele humano ou não, que vai diminuir processos de resposta inflamatória e assim por diante. Tá? Esses medicamentos sintéticos, eles apresentam uma composição determinada e constante. Então, o ser humano tem o conhecimento e a condição necessária para determinar o que existe naquele medicamento, né? Quais são as substâncias químicas e compostos químicos que foram adicionados e que fazem parte da composição dele. E isso é padronizado, por isso é constante. Sempre que você pegar um determinado medicamento de um mesmo fabricante, ele vai ter uma formulação constante. Caso essa formulação venha a sofrer alguma alteração ao longo do tempo de fabricação, né, com o passar dos anos, décadas de fabricação daquela medicação, isso vai ter que ser informado para o consumidor, né? Então, através de avisos tanto na caixa do medicamento quanto na bula. Tá? Então, e essa questão de ser constante também, você tem que levar em consideração que isso é constante dentro das condições estabelecidas pela indústria, né, e que são reveladas na bula ou que são reveladas na caixa no sentido de prazo de validade e condição de armazenamento.
Porque existem várias substâncias químicas que, dependendo das condições onde você armazena, temperatura, umidade, às vezes até luminosidade, vai gerar ou desencadear reações químicas que levam à degradação daquela substância ou daquele composto e, consequentemente, à perda do efeito desejado e talvez até surgimento de reações indesejadas, tá? Pelo aparecimento de compostos que não são aqueles utilizados para o tratamento. Então, o prazo de validade também informa sobre isso, porque ele é estável, aquele medicamento ele apresenta estabilidade e aquele princípio ativo ele vai estar ali de forma íntegra para realizar a sua ação por um determinado tempo que foi definido através de experimentos, né? Sejam eles experimentos de bancada, experimentos em laboratório, tanto quanto experimentações de maior escala industrial. Certo? Então, por isso que a gente tem aquele prazo de validade, a gente deve respeitá-lo. Por mais que às vezes assim, mas passou só um mês do prazo de validade, será que eu não posso tomar esse remédio? Ele é para dor de cabeça, né? Ele é um analgésico, que mal pode fazer? Né? A gente nunca sabe o mal que pode fazer ou o bem que pode deixar de fazer, né? No sentido de que a ação dele pode ser diminuída, não necessariamente sempre ele venha a acarretar uma ação ruim ou maléfica para o organismo, né? Mas a gente só vai saber a hora que recorrer a esse tipo de ação, né? Então, assim, existem situações que eu diria, né, com o bom senso, que não vale a pena você arriscar, né? Às vezes o medicamento não é tão caro e o problema não, né? E o problema poderia ser mais facilmente resolvido se você simplesmente adquirisse um medicamento novo nas condições adequadas, né? Medicamentos mais caros para tratamento de doenças ou patologias mais graves, esses então nem se deve considerar, né, a utilização fora das condições recomendadas para aquela medicação, porque o impacto pode ser extremamente grave a ponto de levar um indivíduo ao falecimento, né? Então, continuando ali dentro dos sintéticos, eles podem ou não necessitar de receita médica para aquisição. Tá? Então, por que você ainda pode apresentar medicamentos sintéticos que não precisam, né, de uma prescrição? Por exemplo, se você for comprar um medicamento para dor de cabeça, né, que tenha dipirona ou que tenha ácido acetilsalicílico lá, que é aspirina, no caso da dipirona, você tem dentro da Neosaldina, você tem outros como o paracetamol, né? Esses daí são medicações consideradas para transtornos leves, que a gente diz. Transtornos leves e simples são aqueles que não necessariamente o indivíduo precisa recorrer a um profissional de saúde para estar tentando minimizar aquele efeito. Então, aquela dor, né? Aquela dor de cabeça ou uma dor local, tipo uma dor de muscular, né? Então, ele pode simplesmente ir até a farmácia e solicitar ou comprar ele mesmo, né? Pegar na gôndola ele mesmo
Mônica? Oi, prof. Ai, eu tô roteando meu celular. Por que faltou energia? Toda vez que eu tô no Ai, breu. sério? Tá bom, sem problema, prof. Então, eu vou tentar fazer meio rápido para ver o quanto aguenta aqui. Tá bom, sem problema. Deixa eu ver se eu tenho que voltar a compartilhar a tela. Agora está de novo, sintéticos ali? Sim, prof. Tá sintéticos ainda. Então tá. Certo, então eu estava falando que esses medicamentos sintéticos, né, eles não necessariamente necessitam de uma receita para você conseguir adquirir eles na farmácia, na drogaria, né? Então, remédios para tratar transtornos simples ou menores, que seria assim, dor de cabeça, uma dor muscular, uma inflamação mais leve, tipo de garganta sem febre, né? Você pode ir para cólicas, tá? Então, você pode conseguir comprar esses medicamentos sem precisar de receita médica. Enquanto que outros tipos, como os antibióticos, alguns antiparasitários, né? Corticoides de tipo, que seriam também anti-inflamatórios mais potentes, né? Eles já requerem a necessidade de receita médica. Quais são os perigos da automedicação? Então, existe perigo na automedicação? Existe perigo por quê? Primeiro, normalmente a pessoa que está buscando pela automedicação, ela não foi até um profissional da área de saúde, né? Então, ela está buscando um tratamento para um sintoma, né? E não para uma doença, se ela eventualmente tem uma doença, né? Então, aqui nós temos uma definição de dicionário que traz o que é uma doença, né? Então, é a alteração biológica do estado de saúde do ser humano ou animal, que pode se manifestar por um conjunto de sintomas, né? Então, existem vários sintomas que podem caracterizar uma doença e existem sintomas que podem ser compartilhados por diversas doenças, tá? Esses sintomas podem ser perceptíveis ou não. Então, existe, assim, a gente diz que existem patologias, existem doenças que na fase inicial você praticamente não percebe que está doente, né? E com o passar do tempo, a evolução dessa doença, aí os sintomas vão aparecendo ou vão se agravando a ponto de você, de fato, perceber aquilo como um incômodo, né? Então, a doença também pode ser sinônimo de enfermidade, de um mal, né? No sentido de um mal-estar, de uma sensação ruim, né? Ou também moléstia. Segundo Narvai e colaboradores, de 2008, uma doença seria a condição detectada pelo profissional de saúde e que apresenta um quadro clínico, né? Então, através de um exame médico, um exame clínico, vai apresentar características definidas e que podem ser enquadradas, assim, numa forma de entidade ou classificação nosológica. O que é esse nome aí, nosológico, né? Então, o nosológico é um conjunto, nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar determinada doença. Como é que o médico sabe disso? Ele tem lá livros, né, de clínica médica, nos quais ele aprendeu, e quando ele não tem aquele conhecimento assim tão fresco, ele recorre direto ao livro, baseado nos sintomas que ele ouviu do paciente, né, que o paciente relata, que conta para o médico que tem, e que ele percebeu através do exame se a pressão está alterada, se auscultando os pulmões e as válvulas se estão funcionando adequadamente, se tem algum chiado, algum barulho, né, diferente. Ele vai, então, montando esse conjunto de sinais e sintomas e consegue, muitas vezes, fechar na classificação da doença, definir que doença é essa, visto que a maioria das doenças conhecidas tem quadros
descritos já, né, do conjunto de sinais e sintomas. Fazendo uma análise, com relação, se fosse uma análise comparativa com a biologia, a nosologia, ou seja, essa classificação nosológica aqui, ela seria como se fosse a taxonomia, né? Então, a taxonomia são conjuntos de características que normalmente vão nortear a classificação dos organismos vivos, né? Então, eles têm que compartilhar determinadas características para estarem dentro de um mesmo ramo taxonômico. E aqui, no caso médico, essas doenças têm que compartilhar sintomas ou têm que apresentar um conjunto específico para que você, de fato, possa dizer que é aquela doença que o indivíduo apresenta. Então, o que é o maior perigo na automedicação? É quando o indivíduo possa ter uma doença, de verdade, ele tem uma doença, mas ele está olhando apenas um sintoma ou 2 sintomas dessa doença. E aí, quando ele toma a medicação contra esses sintomas, no sentido de abafar ou de fazer esse sintoma diminuir, né, ele está dando tempo para que a doença evolua. Né? Então ele sente que melhorou um pouco, ele vai lá e continua a vida dele numa boa. Se ele vê que o sintoma piorou de novo, ele vai lá, recorre àquela medicação e de novo o sintoma desaparece ou fica num nível tolerável que ele consegue levar a vida, e assim ele vai dando tempo para aquela doença se instalar com mais eficiência no seu organismo, né? Então, todo sintoma, ele deveria ser encarado como um momento de alerta, né? É um sinal de alerta que deveria ser olhado e não abafado, né? Deveria ser buscar qual é a razão, né? O que deve estar desencadeando esse meu sintoma para que eu trate a causa e não o efeito, porque tratar o efeito não acaba com o problema, né? Então a gente tem que procurar qual é a causa daquele problema. Ah, eu tenho uma dor de cabeça sempre no fim do dia. Né? O que isso pode ser? Muitas coisas, né? Pode ser muitas coisas, pode até ser um problema de visão, né? Você está precisando ir num oftalmologista, você está com um problema de visão, precisa de um óculos, e aí é o momento que você vai buscar o recurso para, de fato, acabar com aquela dor de cabeça, que não é ficar se automedicando direto, né? De forma direta, né? Assim, é um medicamento, é um remédio. Sim, é um medicamento, é um remédio. Mas lá no fundo, aquela palavra que eu disse que estava caindo em desuso, ela é extremamente válida ainda, no sentido da ideia de que todo medicamento tem uma droga dentro dele, né? Então, essa droga, ela sempre tem como se fosse assim, que ser pesada numa balança, no sentido do benefício e o malefício que ela pode lhe fazer, né? Então, nenhuma droga é isenta, né? Nenhuma droga apresenta um único lado, ela só faz bem para mim, ela só pode se fazer bem para você ou para qualquer organismo vivo. Não, ela sempre vai apresentar um lado positivo e um lado negativo. Então, quando o benefício que ela pode lhe trazer é maior do que o malefício que ela pode gerar, a gente acaba adotando ela como um remédio, né? E faz uso, certo? Ou a outra situação é quando você não ela, apesar do malefício que ela pode lhe trazer, do mal que ela pode gerar a você, né? Se você não tomar, você ficaria numa situação muito pior, né? Então você ficaria num quadro mais agravado ainda. Então você toma, mesmo que aquele composto, aquele remédio, lhe cause um outro tipo de desconforto, né? Além disso, então, os perigos com relação à automedicação estão relacionados com a ação dessas drogas, com a ação desses medicamentos no organismo vivo. Então, a ação, ela pode ser de 2 tipos. A ação desejada, que é por isso que aquele medicamento foi criado, aquele remédio foi inspirado e é utilizado. Mas, como eu acabei de falar, toda essa ação desejada tem associada a ela ações indesejadas. Então, dentro dessas ações indesejadas, pode encontrar efeitos como os que são aqui descritos. Então, nós temos dentro da vigilância ou da saúde pública, do controle de saúde, né, os termos efeito colateral, que seria qualquer efeito apresentado por um fármaco,
né, componente do medicamento, aquele que se espera que faça a ação desejada, tá? Que seja diferente do efeito principal que a ele é referido, ou seja, além, eu tomo um anti-inflamatório, né? Eu tomo um anti-inflamatório e o que eu espero? Que ele diminua a reação inflamatória, que ele diminua. O que caracteriza uma reação inflamatória? Vários componentes caracterizam uma reação inflamatória. Entre eles pode ser calor na região, ardor, inchaço, vermelhidão, né? Então, quem é alérgico à picada de inseto sabe bem o que é uma reação inflamatória, né? Então, aquela região onde o inseto pica, normalmente fica inchada, coça, fica vermelha, né? Então, se você toma um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório vai diminuir essa resposta. Então, vai diminuir a vermelhidão, vai diminuir coceira, vai diminuir o inchaço. Mas alguns anti-inflamatórios podem trazer como um efeito colateral, tipo sonolência, né? Te deixa assim mais sono do que o normal, tá? Então isso é um efeito colateral, é um efeito que é diferente do efeito principal e ele pode ser benéfico, neutro ou maléfico, no sentido de que benéfico pode ser uma coisa boa para esse organismo também, pode ser indiferente esse organismo, não é uma reação nem para o bem nem para mal, ou ele pode comprometer, né? Então, assim, sentir sono, se você vai tomar ele de noite, ele vai te ajudar a dormir. Então, ele até teria um efeito benéfico, né? Agora, se você precisa tomar ele durante o dia, e se, dependendo da atividade que você vai realizar, for uma atividade que você precisa de bastante atenção e concentração, esse efeito vai ser maléfico para o seu organismo, porque pode justamente comprometer uma resposta, por exemplo, no motorista, né? E ele causar um acidente, ou numa pessoa que trabalha, ou um açougueiro, né? Por exemplo, que está lá no açougue, que faz corte de casa com aquelas fitas, né? Que corta osso, terrível, aquilo lá, né? Então, se ele tiver uma reação um pouco mais lenta, ou com, vamos dizer assim, uma queda na percepção de distância, né? Por sonolência, ele pode estar sujeito a sofrer um acidente grave, né? Efeitos adversos. Então, o que é o efeito adverso? É um efeito prejudicial, né? Então, aqui já não pode ser nem benéfico nem neutro. Ele é um efeito prejudicial ou que não é desejado, que ocorre durante ou após o uso de um medicamento, tá? Em que há possibilidade razoável de relação causal. Então, tem como, né, ser relacionado aquele efeito ruim que você está sentindo àquela medicação. Existe essa possibilidade, né? Não é simplesmente, porque eu tomei o remédio e depois eu comecei a sentir mal, isso é por causa do remédio. Não, é porque aquele princípio ativo, aquele conjunto de compostos químicos que estão ali relacionados com a formulação daquele medicamento, já foi relatado que pode gerar aquele tipo de reação ou aquele tipo de comportamento dentro do organismo vivo, né? Então, aí, isso pode caracterizar, então, a ocorrência de um efeito adverso. A reação adversa ao medicamento, também abreviada como RAM, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento. Daí aqui é como se fosse o contrário. Não é o que o medicamento propriamente desencadeia, mas é a presença do medicamento no seu organismo ou em algum organismo vivo gera uma resposta por parte desse organismo. Então, essa resposta que o organismo dá àquela medicação é uma resposta prejudicial, né? Então, aí você tem uma reação adversa, né? Então, às vezes, as pessoas dizem assim, aqui o indivíduo tem uma alergia, né? Ele pode ter uma resposta alérgica a um medicamento, tá? Ou então ele pode vir a desenvolver uma certa intolerância no sentido daquele composto através de reações cutâneas na pele, intestinais, tá? Então, há um medicamento que ocorre nas doses usualmente empregadas, então não é uma intoxicação, tá? Intoxicação por medicamento, normalmente ela está relacionada com uma dose elevada, um indivíduo que tomou intencionalmente, tá? Uma dose elevada de uma medicação. Uma dose elevada seria aquilo acima do recomendado em bula ou por um médico para aquele indivíduo em questão, tá?
Então, numa dose normal, a reação adversa ela vai ser uma resposta que vai acontecer na presença de doses normalmente empregadas para o tratamento, ou para prevenção, ou para terapia de doenças, né, que já tenham sido estabelecidas, que possam ser tratadas com aquele determinado medicamento. Tá? Então, assim, nós devemos ter em consideração que, de novo, todo medicamento tem uma droga na sua composição, tem um composto químico, ou um grupo de compostos químicos, que o nosso organismo pode vir a responder de forma inesperada àquele composto, bem como aquele composto pode vir a ativar, né, ou a desenvolver dentro do nosso organismo reações além daquelas que são atribuídas e de efeito desejado. Né? Então, por isso que a automedicação é um perigo para a saúde, né, e algumas vezes até para a vida do indivíduo. Né? A medicação, na maioria das vezes, a gente tem uma noção assim de que eu posso tomar qualquer medicamento, né, se eu for um indivíduo jovem. Né? A gente acredita que normalmente os indivíduos jovens, eles são indivíduos que têm uma melhor saúde, que têm uma melhor condição física e que por isso, então, o organismo deles consegue se adaptar ou se relacionar bem com qualquer tipo de substância. Né? E isso daí não é necessariamente verdadeiro. Né? Então, existem diversos tipos de patologia, diversos tipos de doença, como a gente comentou, como eu comentei um pouquinho antes, que tem um desenvolvimento lento, né? E que muitas vezes os sintomas, para serem vistos, percebidos como sintomas de alguma doença, realmente leva tempo. Né? Então, o indivíduo precisa juntar vários sintomas para ele começar a pensar assim: não, mas será que eu estou doente? Né? Ah, mas é só uma dor de cabeça esporádica, né? Ou é só um cansaço, né? Que eu tenho sentido um pouco a mais, isso daí não é uma doença, né? E às vezes o somatório desses pequenos eventos que a gente vai considerando como algo corriqueiro, não, foi porque eu trabalhei demais, ou foi porque eu estudei demais, ou foi, né, por algum motivo ou outro que a gente coloca, a gente acaba descartando a possibilidade de efetivamente estar doente, né, de ter uma doença que se desenvolve ali através de um conjunto de sintomas que a gente acaba vendo separados, né, isolados uns dos outros. Então, assim, aqui não estou tentando estimular ninguém a virar hipocondríaco e achar que tem que tomar medicação e que é doente, que tem que procurar médico. Mas é que, assim, a gente tem que aprender a olhar e a se conhecer, é nesse sentido. Né? Então, assim, existem sintomas que precisam ser vistos e vistos com um olhar mais atencioso, né? Para que realmente a gente possa trabalhar no sentido de promover a saúde e não de, vamos dizer assim, de correr atrás do prejuízo, né, que uma doença possa vir antes a nos causar. Então, para terminar aqui, eu vou entrar em bulas, tá? E eu vou trazer 2 bulas para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre essa ideia de que medicamento tem que ser avaliado, que o medicamento é sempre um composto químico que tem algum efeito que não é favorável ou que pode desencadear alguma reação dentro do organismo que não é aquela esperada. Então, a gente não toma comprimido como se fosse bala, né? E nem xarope como se fosse sobremesa. Né? Por mais docinho que ele seja, ainda que ele seja um medicamento natural. Não, mas é um remédio natural, que problema tem? Até chá tem problema. Né? Até chá pode trazer problema para você, dependendo da quantidade que você tomar, dependendo da origem daquele chá. Né? Então, eu vou tentar trocar aqui para um arquivo PDF. Vamos ver se dá para ver a bula do paracetamol. Mônica, você pode me dar um feedback? Ainda não, prof. Não? Então eu acho que eu vou ter que desfazer, vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo agora pedindo o PDF. Agora sim? Deu Agora certo? sim. Deu. Então tá.
Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma bula de um medicamento que é extremamente comum, né? Para tratamento, ele é um analgésico, antitérmico, né? Então, pode ser utilizado por adultos, por crianças, tem diversas formas farmacêuticas. Forma farmacêutica é a apresentação, se ele é em gota, se ele é em comprimido, se ele é xarope, né? Isso é forma farmacêutica. E aqui eu trouxe de um laboratório, tá? Nada a ver com isso de propaganda, né? Mas é só para falar que normalmente você tem uma bula que é específica para determinado fabricante, que se você comparar bulas de um mesmo medicamento de fabricantes diferentes, elas podem ter uma composição diferente, tá? Então, no caso desta daqui, né, a composição vem escrita aqui e a questão que eu falo do paracetamol, que é aquele composto químico que a gente espera que tenha o efeito desejado. De o quê? De diminuir dor, de diminuir febre, quando o indivíduo tiver esse quadro de febre, né? Então, ali, ele vai sempre trazer informações, ó, a ação esperada do medicamento, para que esse medicamento é indicado ou recomendado, né? E se esse medicamento tem risco, o seu consumo tem risco, né? Então, ali, risco, contraindicações. Você não deve tomar o paracetamol se tiver hipersensibilidade ou alergia ao paracetamol ou a outros componentes da fórmula. Que outros componentes da fórmula? Os outros componentes são esses aqui, que estão entre aspas, trazendo aqui no recipiente, tá? Então, estearato de magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, Então, se você tiver alergia a qualquer um destes componentes, você não deve tomar essa medicação, né? Como é que você sabe se você tem alergia a isso? Tomando, né? Normalmente vai ser isso, né? Normalmente você vai ter que sofrer uma primeira exposição desconhecida àquela substância para saber de fato se o seu organismo responde, né, de forma indesejada à presença daquela substância dentro de si ou não. Então, assim, você tomou, mas você teve a reação, demorou um pouco para ter a reação, mas você tomou aquilo e comeu e bebeu, sei lá, e fez uso de outras coisas junto. Como é que você sabe ao que você teve a reação? Foi do paracetamol? Ah, será? Foi daquela bebida nova lá que eu experimentei? Não, foi daquela comida, de repente, que eu comi diferente. Né? Ah, não, eu tomei mais de um medicamento junto, né? Naquele dia, naquele intervalo. Como é que eu vou saber, né, do que eu tive de fato a reação? Se eu vier a desenvolver uma reação alérgica, né? Então, essa questão de reação de hipersensibilidade, da alergia, ela é muito, vamos dizer assim, é uma coisa muito experimental. O indivíduo tem que vivenciar, ele vai fazer um teste no real, ele vai tomar e ver. Ah, não, tomei numa boa, não teve nada, então eu não sou alérgico a esses compostos que tem aqui. Aí vocês já devem ter ouvido alguma vez falar sobre a história da penicilina, né? Que a penicilina é um antibiótico e esse antibiótico, normalmente, ele pode gerar reação, né, em alguns indivíduos, né, que normalmente, mas em alguns indivíduos ele pode desencadear uma reação alérgica grave, né, que o indivíduo tende à morte, né? Então, de tão forte que é a reação alérgica, pode levar o indivíduo à morte. Então, pode ser que na primeira injeção de penicilina ou na tomada, vamos dizer assim, de um primeiro medicamento à base de penicilina, aquele indivíduo tenha reação alérgica, né? Mas tem uma reação alérgica mais branda, que ele descobre aí que ele é alérgico, né? Então, ele não pode mais, a partir daquele momento, ser exposto à penicilina em nenhuma forma de apresentação dela, né? Quer seja por via injetável, né, numa injeção de um derivado de penicilina, ou numa medicação por via oral, ele simplesmente não deve mais entrar em contato, né? Sob risco de vida, né? De vir a falecer. Outra coisa que a gente encontra aqui, ó, recomendações que ele traz. Dependendo do seu estado fisiológico, se a mulher está grávida, se a criança é muito pequena, se é idoso, você pode ter adequações na recomendação do uso e da dose. A dose significa o quê? O quanto você pode tomar desse medicamento e também o intervalo de tempo entre a tomada, né? Então, o uso, né? O quanto você pode tomar, um comprimido, 2 comprimidos, tantos ml de xarope ou tantas outras
daquela solução e de quanto em quanto tempo, de 6 em 6, de 4 em 4, de 8 em 8 horas e assim por diante. Então, isso também pode ser influenciado pelo estado fisiológico, tá? Além do estado fisiológico, você pode ainda ter aqui o que ele coloca de interações medicamentosas. Então, se você faz utilização de mais algum outro tipo de medicamento, pode ser que esses medicamentos interajam um com o outro. Eles venham a realizar algum tipo de reação química ou de resposta biológica, né, contraditória ou sinérgica, que a gente diz. Um reforça a ação do outro, aumenta, gera uma resposta mais intensa, né? Então, por isso também é muito importante analisar quais são os medicamentos que aquele indivíduo toma, ou quando toma um medicamento esporádico, não ficar tomando um, dois, ai, não passou, eu tomei uma aspirina, minha dor de cabeça não passou, vou lá, vou tomar um paracetamol. Não passou, né? Eu ainda tô sentindo alguma coisa, eu vou lá e vou tomar uma dipirona. Você está fazendo uma salada de analgésicos dentro de você, tornando muito mais propenso o desenvolvimento de reações adversas. Né? Então, assim, fora que o efeito, muitas vezes, cada um tem um tempo diferente para vir a desencadear o efeito desejado. Né? Então, assim, dentro desses daí citados, a dipirona é muito mais rápida do que o ácido acetil salicílico e do que o paracetamol. Né? Então, se você está com uma dor muito intensa que você não está aguentando, né, vamos dizer assim, aquilo está te incapacitando momentaneamente de pensar, de agir, de se mexer, né, você deve recorrer à dipirona, a menos que você tenha alergia. Né? Quem é alérgico vai ter que usar aquilo que pode, não é aquilo que seria o melhor recurso. Né? Mas então, dentro dessas medicações que você pode acessar de forma sem receita dentro da farmácia, dentro de uma drogaria, então a dipirona é mais rápida. Né? Então, recorrer à dipirona ou recorrer ao paracetamol, você sabe que vai demorar um pouco mais, o ácido salicílico também, então você tem que ter um tempo, né? Ah, não é tomou, dou 5 minutos aqui, esse negócio tem que passar, essa dor tem que passar, senão eu vou tomar mais um comprimido, porque não foi suficiente. Não é assim que funciona, né? Não é assim que o medicamento funciona. E muitas vezes a gente também pode chegar num ponto, vamos dizer assim, eu estou dando bastante exemplo de dor de cabeça, porque eu acho que é uma coisa tão comum, né? E que a gente deixou aquela dor chegar num nível tão intenso que mesmo que a gente tome uma medicação, que aquela medicação seja adequada na concentração, digamos assim, na quantidade adequada de medicamento, e que a gente espere o tempo que está escrito lá que leva, né, que normalmente na bula vai estar escrito, quanto tempo mais ou menos leva para começar a sentir os efeitos da ação do medicamento. A gente ainda vai ter um resquício, a gente ainda pode ter um resquício de dor, tá? Então, aquilo ali não vai ter medicação que tire, né? A menos que você, sei lá, fosse sedado, né? Que nem utiliza medicação para fazer cirurgia. Você apaga, né? Você apaga e aí você para de sentir as coisas. Né? Mas então, trabalhando com analgésico, isso não acontece. Dependendo do tipo da dor e do tempo ao qual o seu organismo foi submetido a ela, por mais que você tome medicação, ainda fica aquele reflexo de como se estivesse latejante, né, no fundo. Porque a dor, o que causava a dor até foi, vamos dizer assim, bloqueado pelo analgésico, mas é a resposta ainda dolorida do tecido, né, da região que estava com aquela dor. Então, demora, às vezes no dia seguinte você se sente aí melhor, mas às vezes ainda até pode sentir alguma coisa assim que lembra a dor intensa que você tinha tido no dia anterior. Né? Um outro exemplo. Outro exemplo que eu trouxe aqui, dá para ver a amoxicilina agora? Sim. Então, outro exemplo da amoxicilina, a amoxicilina é um antibiótico. É extremamente comum esse antibiótico, né? E antibiótico é aquilo, quem tem problema recorrente de dor de garganta ou de infecção de pele, às vezes costuma tomar, né, com uma certa regularidade antibiótico.
Só que o antibiótico precisa de prescrição médica. A princípio, né, você deveria ir a um médico consultar para ver se de fato você precisa tomar um antibiótico e que antibiótico seria o melhor para tomar para aquele problema que você está tendo, porque a gente tem uma gama muito grande de antibióticos, né? E alguns são mais específicos para determinado tipo de agentes infecciosos, né? Então, se a bactéria é gram-negativa, se ela é gram-positiva, né? Se é um vírus, né? Você vai utilizar outras formas de medicação antibiótica que não necessariamente a amoxicilina, tá? Então, mas pensando aqui, esta amoxicilina é uma suspensão oral, né? Então ela é líquida. Ela não é um xarope, porque não é viscoso nem adocicado que nem um xarope. E ela não é uma solução porque ela não é límpida. É aquilo que vem normalmente um pó, que você vai ter um líquido e vai misturar os dois. Você tem que sacudir bastante tempo lá, até que ele realmente, esse pó, fique misturado nesse líquido. E você forma, então, esse líquido esbranquiçado, né? E aí, então, a partir desse momento, com esse líquido esbranquiçado, é que você pode coletar uma dose, né, num copinho, numa seringa, né, numa colher e tomar essa medicação, né? Então, aqui está escrito, ó, adulto pediátrico. Normalmente, essas formas líquidas, elas são bastante comuns para criança, né? Porque a criança tem dificuldade de engolir formulação sólida, comprimido, né? Comprimido, cápsula, são formulações sólidas, que não pode mastigar, né? Porque, normalmente, ao mastigar, não é que necessariamente você não pode mastigar. Você pode até mastigar, se você for engolir tudo que está dentro da sua boca, né, do comprimido, da cápsula, você pode mastigar. Só que o problema é que, normalmente, ao mastigar, você vai sentir um gosto tão desagradável que você não vai conseguir engolir, né? Ou você vai tender, né, a não engolir aquilo ali, tá? De uma segunda vez que você tentar tomar aquela medicação. Então, por isso existe, né, se recorre a essa questão da formulação no estado líquido, né, na suspensão, ou do xarope, ou às vezes de solução em gotas, né? E o que acontece? Essas formulações aqui, elas têm um prazo de validade mais curto, porque tudo que é líquido é muito mais fácil de ser contaminado por micro-organismos do ar, né? Ou por micro-organismos do próprio indivíduo. Se ele não tem um bom cuidado e ele encosta a colher ou ele encosta a seringa na boca e depois volta no frasco, ele está levando contaminação de saliva para dentro do frasco do medicamento. E por mais que esse frasco seja de um antibiótico, pode ser que ali existam micro-organismos que sejam resistentes, né, que não são atacados ou que não são mortos por esse tipo de componente, que no caso aqui a gente está falando da amoxicilina. Então, aí você, além de estar contaminando aquele frasco de remédio, de medicamento, você ainda está selecionando, né, por agentes patológicos possíveis ou por micro-organismos resistentes que podem vir a causar um problema futuro, né? Então, o antibiótico é muito complicado, no sentido de que você tem que seguir à risca o que é prescrito, né? No sentido de quanto tempo deve ser usado, o intervalo entre as doses, porque tudo isso pode levar a surgimento de micro-organismos resistentes, ao agravamento da patologia, né? Então, se você tem um processo infeccioso e você seleciona a população que está causando esse processo infeccioso, o tipo de micro-organismo, você pode ter que trocar de medicamento, né? Para vir a conseguir, de fato, acabar com aquela infecção, né? E isso daí vai gerando o quê? Um agravamento cada vez maior. E pensar, né, que todo medicamento, principalmente nesse tipo aqui, na classe dos antibióticos, eles sempre vão ter um impacto negativo no seu organismo, tá? Porque nosso corpo, o corpo animal, ele é um conjunto, né, um consórcio, se a gente pode pensar assim, entre micro-organismos e células eucarióticas que nos compõem, né? Então, nós temos a maioria dos nossos das áreas de contato externo com o ambiente, então cavidade oral, cavidade nasal, ou conduto auditivo, aparelho reprodutor, excretor e todo o trato digestório, eles são colonizados,
né, até o pulmão, né, que é a parte mais interna, é colonizado por micro-organismos. Então, quando a gente toma um antibiótico, a gente não está apenas matando micro-organismos indesejados, a gente está matando micro-organismos que nos compõem e que nos ajudam a ter saúde. Né? Então, a gente causa desequilíbrios e favorece, às vezes, o surgimento de outras patologias devido a esse desequilíbrio microbiano ou microbiológico que a gente acaba desencadeando dentro do corpo do animal, né, do corpo humano, certo? Então, o antibiótico é extremamente perigoso a automedicação, tá? Assim, não tem como guardar. Sobrou, às vezes a apresentação farmacêutica, ela não condiz com a quantidade que eu tenho que tomar, então eu compro e vai sobram comprimidos, sobra um pouco do líquido, o que eu faço com isso? Descarto na farmácia. Tá? Descarto na pia? Não descarta na pia. Porque aquilo vai para um esgoto, vai para uma fossa, e lá naquele ambiente tem micro-organismos, e você está ajudando a selecionar micro-organismos do ambiente, favorecendo o surgimento de infecções mais resistentes, né? Então, você não joga na pia, você não joga no lixo, né? Você joga, ou melhor, você leva até a farmácia, e a farmácia faz o recolhimento desses medicamentos e o destino, né? A destinação adequada deles, de forma a não impactar negativamente no meio ambiente e nem na saúde, né? Porque existem, pensa, gente, aqui eu não sei o quanto é comum em Palotina, mas em grandes centros urbanos, muitas pessoas recorrem aos lixões como forma de subsistência. E aqui, encontrar medicamentos embalados ainda, blisters, né, aqueles onde tem os comprimidos e cápsulas, às vezes com restos de medicação, essas pessoas utilizam, né? E às vezes até a cápsula ou o medicamento, quando ele não está muito deteriorado, a pessoa pode pegar e utilizar, né? Então, sem saber o que é, se está na validade ou não. Então, o descarte consciente de medicamento também é uma coisa muito importante, tá? Então, o uso, né? Quando a gente pensa no uso da medicação, é o uso racional, é o uso consciente, pensando, esse meu transtorno está muito recorrente, eu estou tendo febre 3 dias seguidos, será que eu vou ficar tomando só antitérmico? Né? É um sinal, o teu organismo está mandando sinal, vamos no médico, vamos ver. Mas eu não, tipo assim, eu não posso, né? Eu imagino assim, a gente mal, né, por pior que possa ser, mas a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Tem o SUS. Então, vai, né, recorre a ele. Se você não tem uma condição financeira, mas recorre a ele, né? Porque, afinal de contas, se você não cuidar da sua saúde adequadamente, ninguém vai cuidar dela adequadamente para você, né? E correr atrás de prejuízo é sempre pior do que, vamos dizer assim, tratar, né, ou cuidar para que algo pior não aconteça, para que algo não se agrave, né? É sempre a melhor opção. Antibióticos, voltando aqui na bula da amoxicilina, ela tem ainda várias interações medicamentosas, né? Então, aqui, ó, vem escrito nas bulas, interação medicamentosas com outras medicações, com alguns determinados antibióticos podem ter interações com alimentos, né? Então, só para falar aqui o que eu acho extremamente importante, ó, anticoncepcional tem efeito reduzido ou anulado, dependendo da dose e do tipo de antibiótico. Então, enquanto uma mulher, né, está fazendo tratamento de alguma infecção com antibiótico, ela deve, né, por precaução e bom senso, se ela não deseja engravidar, cuidar de usar outros métodos além do anticoncepcional oral, né? Então, o anticoncepcional oral, ele tem um efeito extremamente prejudicado por qualquer tipo de antibiótico, tá? Outras coisas que influenciam, bebida alcoólica, né? É uma droga lícita, mas que normalmente tende a dar interação com outras medicações, certo? E estados aqui, ó. O que eu devo saber antes de usar esse medicamento? Então, fala, olha, se você tiver problema no rim,
se você tiver, né, não estiver urinando regularmente, se você tiver diarreia durante ou após a utilização de antibióticos, então você não deve fazer o uso dessa medicação. Alguns dessas indicações aqui de ressalva, né, que impediria a utilização desse medicamento, a pessoa pode ter consciência de ter, ou pode ser um problema que não dá uma sintomatologia muito grande, né, e que a pessoa até ignore. E aí, quando ela começa a tomar esse medicamento, ele desencadeia um agravamento, e aí que a pessoa vem a perceber que ela já tinha um problema ou um déficit na função renal, né, por exemplo. Então, para fechar, que já deu 1 hora. Para fechar, o que eu gostaria de colocar é assim, que é extremamente, de novo, importante a gente ter consciência, né? Consciência do que é um medicamento, sempre levar, né, essa ideia de que todo medicamento tem efeito colateral ou tem um efeito negativo, que pode ser mais grave ou menos grave, isso vai depender muito do seu funcionamento, da sua fisiologia e do próprio medicamento em questão, né? E que, assim, quando você, né, recorrer à automedicação, que essa automedicação, de novo, seja consciente, né? Você pegue um medicamento em condições adequadas, dentro do prazo de validade, você conserve esse medicamento no ambiente adequado para o seu armazenamento, e de preferência que você veja a bula e siga a instrução que está ali, né? Já que você está fazendo a automedicação, você não foi no médico, né? Você não tem uma receita te dizendo, ó, você deve tomar tantos comprimidos de tanto em tanto tempo por tantos dias. Então, leia a bula para você ter uma base mínima de como você deveria proceder com aquela medicação que você veio a utilizar sem passar por um profissional de saúde. Bem, o que eu tinha para falar era isso. Prof, tem uma pergunta, algumas perguntas. Sim. Primeiro, a Ana perguntou se vitaminas e suplementos são considerados uma automedicação. São considerados automedicação, né? Porque você pode encontrar vitaminas e sais minerais e moléculas semelhantes a elas, que têm esse tipo de função, na própria alimentação, né? Então, se você tem uma alimentação equilibrada e variada, de qualidade, portanto, né, no sentido de diversidade de alimentos que são ingeridos, e quanto menos processados esses alimentos forem, maior a chance de você já ter ali o acesso à quantidade adequada e à diversidade necessária de vitaminas, sais minerais e moléculas orgânicas que são necessárias para o seu funcionamento adequado. Tá? Então, quando você faz uso de suplementação, seja ela vitamínica, ou de aminoácidos, ou de ácidos graxos, né, que tem muita gente que toma, ômega 3, ômega 6 e assim por diante, você está, de certa forma, fazendo automedicação, né? Então, essa ideia de que, mas é uma vitamina, né? Vitamina não é bom, vitamina não traz saúde. Não... Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, né? Mesmo no nível de ensino médio, você vai encontrar descrição de que vitaminas que sejam de característica hidrofóbica oleosa, né? Então vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, todas elas podem desencadear doenças. Tá? Então, se você tomar em excesso, você pode vir a apresentar uma patologia por conta dessas vitaminas. As outras vitaminas, vitamina C, vitamina do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, né? Então elas são solúveis em água, né? Então é mais fácil do organismo eliminar. Botou a luz. É mais fácil do organismo eliminar. Então aí é mais difícil de você apresentar uma doença em função de tomar um excesso de vitamina, tá? Então as vitaminas hidrossolúveis são raros os casos de intoxicação ou de desenvolvimento de patologia. O que acontece com a hidrossolúvel? Às vezes, o que você pode fazer é uma sobrecarga renal, né? Porque já que ela vai ser eliminada pela urina,
né? Porque ela é hidrossolúvel e não pelas fezes, nas fezes vão sair as lipossolúveis normalmente. Então você pode acabar gerando uma sobrecarga no rim, e se você já tem algum problema, ou se você já tem uma predisposição, de repente, a formar cálculo e alguma coisa nesse sentido, pedra do rim, você pode agravar esse caso. Tá? Tá, obrigada, prof. Imagina. Ela fez mais uma pergunta, Sim. que é, resumindo, ela diz que em algumas bulas dizem que o remédio pode dar perda de memória. Porém, a chance de 1% disso acontecer. Ela gostaria de saber se esse 1% de chance de acarretar perda de memória, ela vai aumentar conforme o uso da medicação, conforme os anos que ela for tomando essa medicação, ou não? Não, não acredito nisso. Não. Porque é no uso, no que você faz e não pelo tempo que você é exposto àquilo, né? Então, esse tipo de efeito, ou ele acontece, né? O indivíduo. Pessoal, eu vou encaminhar as outras perguntas que vocês fizeram para o e-mail da professora, pode ser? Daí eu encaminho a resposta no grupo ou até no privado, me mandem mensagem, tá? Daí a gente acho que vai continuar. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês, tá? Acho que ela voltou. Vamos aguardar um pouquinho. Isso. Ai, minha internet com esse pico tá terrível. Desculpe, Não pessoal. tem problema. Uhum. Não, prof, eu acho que seria isso, então. Se alguém tiver mais alguma se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que eu encaminho para você por e-mail, se possível. Daí acho que é melhor até para responder, né? Sim, pode ser, sim, por favor. Uhum. Então tá, professor, queria agradecer novamente por ter aceitado participar hoje, né, sexta-feira à noite. Qualquer coisa, nós estamos aqui também. Acho que foi uma aula muito esclarecedora, né? Muito bom ouvir isso de uma profissional, né? É diferente de ouvir de outras pessoas, às vezes, que não são especialistas no assunto, né? Então, enfim, só agradecer pela participação, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente, como não só como docente, né, mas eu acho que como profissional, embora, como eu disse, eu não exercia a profissão de farmacêutico, mas uma vez que você tem acesso ao conhecimento, a gente tem meio que obrigação, né, de levar esse conhecimento a quem possa ter interesse nele. Né? Então, eu acho que faz parte e nada mais que um papel que eu devo exercer também, né? E agradeço de novo, né, na sua pessoa, Mônica, pela oportunidade, né, de estar aqui falando, de estar conversando sobre isso. E eu acho assim que, como colocado, né, nessa situação de pandemia, isso pode ser muito impactante, né, porque tem sempre essas correntes entre o que é tratamento, o que não é, como remédio. E então eu não sei se você chegou a falar ou comentar com eles, mas dentro da própria UFPR vai ter não sei se é um workshop ou vai ter uma espécie de uma conversa sobre os tratamentos, no caso de hidroxicloroquina, ivermectina, para Covid-19.
né, dentro da sala de, ai meu Deus, estudos de informação, tá sendo divulgado dentro da UFPR, tá? É um evento da UFPR, mas daí Curitiba, né, que está sobre esse assunto. Então, já que a gente estava falando sobre automedicação, e acho que a gente está numa situação que tem muita gente recorrendo à automedicação para tentar, né, se tranquilizar com relação a essa doença aí, que tem nos tirado um pouco do, vamos dizer assim, da paz, né? Então, fico à disposição. Quem Então, tiver, eu teria o prazer em responder por e-mail também, tá? Maiores beleza. dúvidas. Obrigada, Pro. Fiquem com Deus todos vocês aí. Tudo de bom. Tchau, Tchau. tchau. Pessoal, estão me ouvindo? Tá todo mundo aí ainda? Ninguém dormiu? Porque eu tenho algumas coisas para falar, para conversar com vocês ainda, tá? Todo mundo me conhece ou ninguém me conhece ainda? Quem me conhece já? Acho que poucas pessoas devem me conhecer, né? Tá, gente. Eu dei algumas aulas ano passado interdisciplinares, tá? Mas para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Eu sou estudante de Ciências Biológicas na UFPR em Palotina, faço licenciatura, tá? O que eu vou falar para vocês agora, ainda sobre automedicação, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, vocês me falam se estão visualizando, ok? Vamos ver. Vocês estão vendo? Ou não? Acho que não, né? Sim? Tá dando para ver? Ai, peraí. Deixa eu fazer uma outra coisa, calma aí. E agora, dá para ver? O que que eu fiz? Calma aí, gente, já vai dar certo. Calma. Respira, fé que vai, calma. Faz tanto que eu não dou aula aqui que eu até me esqueci, gente. Desculpe. Ah, eu acho que agora vai dar. Vamos ver. E agora, gente, estão vendo? Calma aí. Meu, gente, o que que eu fiz? Calma.
Gente, dá para ver a apresentação ou não? Sim? Ai, ai, ai. Então tá, pessoal. O que eu vou falar para vocês? Gente do céu. Calma aí. E agora, pessoal, tá dando para ver? Fala no microfone, por favor. Alguém liga o microfone. Já estava dando para ver antes, mas é que daí você não consegue ver a gente respondendo quando a gente disse que dá para ver. Mas dá para ver sim. É isso. Agora vocês estão vendo, então. Sim, agora está grande. Então tá bom. Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês liguem o áudio, por favorzinho, tá? Beleza? Beleza. Pessoal, eu não vou ser muito repetitiva com o que a professora já falou para vocês, como ela já explicou o que é automedicação, vários assuntos que eu ia abordar com vocês, ela já abordou, então eu não vou repetir para não ficar muito extenso, né? Vou só falar o que ela ainda não comentou e eu acho interessante. Pessoal, o que leva à prática da automedicação? Vários fatores. Entre eles é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O que significa isso? Às vezes, seguindo o exemplo de dor de cabeça, então. Estou com uma dor de cabeça, mas lá no SUS, no posto, demora demais para conseguir uma consulta. Eles ficam me encaminhando de médico para médico, não resolvem nada. A consulta particular é muito cara, não consigo pagar, não tenho convênio. Isso, acho que é um dos fatores que mais influencia as pessoas a se automedicar, porque ao invés delas esperarem conseguir atendimento de uma pessoa especializada, elas vão se automedicar, né, para aliviar aquela dor de cabeça, qualquer outro sintoma que ela possa ter. Outro ponto interessante é a repetição de sintomas semelhantes aos apresentados de um adoecido anterior, ou um adoecimento anterior, em que o paciente guardou a receita médica ou se lembra dos remédios prescritos. Então, eu tive dor de cabeça semana passada e o médico me passou uma receita de um remédio. Ao invés de eu ir de novo lá no médico, eu vou pegar aquela mesma receita e vou lá e já vou comprar. Como eu já sei que aquele remédio me ajudou, eu vou lá e já vou comprar aquele remédio, né? Não vou nem ir no posto, eu vou, né, pegar aquela mesma receita ou lembrei o nome do remédio, eu vou lá só pedir por ele, né? É um outro fator que também influencia na automedicação. Outro fator, recomendação de algum conhecido ou balconista de farmácia. Quem aí tem algum familiar, amigo, que fala assim, esse remédio ali, é tira e queda para dor de cabeça. Ou, sei lá, vamos usar um exemplo, Dorflex, ótimo para dor muscular, toma ele que vai melhorar. Ou até indo numa farmácia, você chega lá na balconista, eu tô com dor de cabeça, ou tô com dor de estômago, você vai falar os seus sintomas ao balconista e ele vai te receitar. Não deixa de ser uma automedicação, tá? Porque o balconista de farmácia, ele não é formado, ele não é especializado para te receitar um remédio, tá, pessoal?
Outro fator, a não comercialização de doses fracionadas, exigindo que o consumidor compre doses de medicamento além do necessário, ocasionando sobra de medicamento que muitas vezes irá aproveitar na repetição de sintomas. A professora Cristina já tinha comentado antes sobre isso, né? Sobre o fato da farmácia não vender, né, doses únicas ou doses menores doses de xaropes ou pomadas. Então, assim, eu comprei um medicamento lá para dor de estômago e sobrou. Então, a próxima vez que eu tiver dor de estômago, o que eu vou fazer? Vou lá na gaveta, acho que todo mundo tem em casa uma gaveta, né, que tem o resto dos remédios, né, aqui em casa tem, falando nisso, né, eu vou ir lá naquela gaveta, vou pegar o medicamento e vou tomar, né? Não deixa de ser automedicação. Mesmo que ele foi receitado uma vez, pode ser que o problema não seja o mesmo, tá? O papel da mídia divulgando medicamentos sem nenhuma política regulatória. Quem aí já escutou na televisão, por exemplo, vamos usar um exemplo de Dorflex. Ah, Dorflex é bom para dor de cabeça, para dor muscular, para isso, para aquilo. Mas será que ele tem uma licença para falar isso para as pessoas? Será que realmente ele tem esse efeito para todas as pessoas, né? Hoje em dia é obrigatório, né, falar as contraindicações, tudo mais, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. Outro fator é o livre comércio de medicamentos nas gônadas de farmácia, promoções de medicamento, vendas em feiras e camelôs, passando a imagem de que medicamentos são produtos inofensivos. Quem aí já viu na farmácia promoção, leve, como é que é? Pague 2, leve 3, não sei, às vezes quem mora em cidade grande encontra até medicamento em feira, em camelô, né? É um dos fatores também que leva à automedicação, né? Você tem o livre acesso a medicamentos. Você chega lá na farmácia, esses dias eu fui na farmácia, tem uma seção lá que você vai lá, você mesmo pega o remédio, você nem precisa falar com o farmacêutico, você só vai lá, pega o remédio, coloca no carrinho e vai embora. É um fator também, né, um fator grave, né? O que eu vou falar para vocês agora é uma pesquisa que foi feita pelo site Farma Hoje, no dia 17 de novembro de 2017, foi publicada essa matéria. Ela se chama Efeitos Colaterais, 7 tipos de medicamentos perigosos. O primeiro, né, que está ali número 1 é antitérmico e analgésico, remédio para dor, né, dor de cabeça, febre, etc. Relaxante muscular em segundo lugar. Terceiro, descongestionante nasal. Quarto, antifúngico, colírio, antialérgico e antibiótico. Pensa, gente. Lembra que a professora falou sobre o antibiótico, né? E agora, pessoal, vamos falar sobre a COVID-19 e automedicação. A professora também comentou, né? O que eu vou falar para vocês é um artigo que foi publicado por um professor, tá? Ele é professor pneumologista. Eu vou ler um pouquinho, alguns trechos, né, do que ele comentou sobre a COVID-19 e a automedicação. Tá todo mundo aí ainda? Ou dormiram já? Liga um áudio aí para mim. Sim. Estamos aqui, Prof. Então, beleza. Não quero ver ninguém dormindo na aula, tá? Então, pessoal, o que esse médico pneumologista falou nesse artigo? Vou ler um trecho aqui do que ele falou. Essa corrida para as farmácias em busca de medicamentos que supostamente seriam salvadores da pátria é um tremendo erro. Há um grande perigo de haver efeitos colaterais. A hidroxicloroquina, por exemplo, não tem efeito comprovado. A corrida para encontrar esse medicamento está fazendo com que muita gente que precisa dessa medicação não encontre.
tenho visto isso de perto. Pessoas tomando hidroxicloroquina continuamente e sem qualquer controle, ressalta o docente. No Brasil, a hidroxicloroquina e a cloroquina são medicamentos registrados pela Anvisa para tratamentos de artrite, lúpulo, doenças fotossensíveis e malária. Então, assim, pessoal, o que ele ressaltou ali, pessoas que precisam desse medicamento não estão encontrando, né? Porque as pessoas vão na farmácia descontroladamente atrás da hidroxicloroquina, porque, lá no WhatsApp, a tia da minha amiga falou que tem que tomar porque vai prevenir, tá? Então, pessoas que precisam desse medicamento estão ficando sem, tá? Porque as pessoas estão indo e comprando. Algumas farmácias não vendem, né? Mas existem vários lugares que a gente sabe que eles simplesmente, né, não fazem nenhum controle. Outra droga que tem sido... Oi, pode falar. Pode voltar 2 slides para pegar o nome lá do moço. Eu vou passar os slides para vocês, pode ser? Então tá bom, perfeito. Eu passo para vocês depois, e daí tem os links, se vocês quiserem acessar, das pesquisas e tudo mais, pode ser? Maravilhoso. Lá tem tudo. Então, beleza. Continuando, então. Outra droga que tem sido muito procurada precipitadamente e que, inclusive, foi alvo de muitas notícias falsas na internet é o antiparasitário ivermectina. Quem aí já tomou ivermectina para prevenir Covid-19? Eu já tomei. Aqui na região onde eu moro, né, perto de Palotina, aqui, o pessoal tem tomado Ivomec, pessoal. Para quem não sabe, Ivomec é ivermectina para gado de corte, vaca leiteira, né? Uma dose muito mais alta do que para pessoas, tá? Pensa a gravidade da situação, tá? Normalmente, ele é utilizado em dose única. A ciência ainda não conhece todos os efeitos a longo prazo provocados pelo uso contínuo, pois o medicamento não foi pesquisado e autorizado para ser administrado dessa forma. Além disso, a dose que teria efeito viral in vitro, ela teria que ser aplicada proporcionalmente para o ser humano de uma forma muito maior, tá? Então, assim, ainda não tem pesquisas que comprovem, tá? Pelo menos eu não encontrei nenhuma pesquisa que comprovou que a ivermectina foi eficaz na prevenção, tá, do Covid-19, até porque ela é uma antiparasitária, né, não significa que ela é necessariamente contra o vírus, né. Muitas pessoas confundem vírus com outros, né, tipos de doença. Professora, Oi? eu tive em Mato Grosso, eu sou de Mato Grosso, moro em Curitiba. E eu estive lá em novembro e senti alguns sintomas da Covid. Fui em um lugar que o governador montou no estádio, na Arena Pantanal, que é tipo um lugar que é o primeiro atendimento. Passa de 400 a 500 pessoas, até 1.000 pessoas por dia nesse lugar. Eles fazem o teste do sangue no dedo, ali, fura o dedo, faz o teste, e a médica te consulta e você sai de lá com ivermectina, com azitromicina, com dipirona. Deixa eu ver qual que é o outro. Tem mais um outro. Você sai com kit na mão. Todo mundo que passa lá já sai com kit, entendeu? Aí na Chapada dos Guimarães, a mesma coisa. A Chapada, eles ainda acrescentam uma vitamina C com que mesmo? Zinco, entendeu? Mas a azitromicina, invectimina, né? Isso aí tá rolando lá em Mato Grosso. Aqui em Curitiba, eu não sei, mas lá estão prescrevendo direto. Quer dizer, doando, a população já sai com remédio na mão. Então, veja a gravidade da situação, né?
se até o governo, né, de algumas cidades, alguns estados, está instruindo as pessoas a se automedicar sem a comprovação ainda, né, é uma situação bem grave. Aqui onde eu moro no interior com os meus pais, então em cidade pequena, tudo que vem no WhatsApp, vem no Face, para eles é tudo verdade, né? E que nem eu falei, a situação é grave porque eles usam ivermectina para gado, né? Então imaginem, um gado que pesa, não sei, 200, 300 quilos, e uma pessoa que pesa 50 quilos, pensa o estrago que isso pode causar para a saúde, né? Porque pelos estudos que eu já fiz, pelo que os professores da universidade já me falaram, ivermectina é uma dose única anual, né, para adultos, e para crianças é uma dose única semestral. E existem pessoas que estão tomando ivermectina mensalmente. Então, pensa, às vezes os parasitas que estão no seu corpo, eles vão ficar resistentes à ivermectina, né? É muito grave. Continuando, então, depois a gente conversa mais sobre isso, e alguém quiser relatar mais alguma coisa. Tem também a automedicação com anticoagulantes. A heparina é um fármaco que tem administração médica e controle contínuo. O seu uso é indicado para tratamento da COVID-19 apenas em pacientes que tenham alteração no sistema de coagulação. Porém, não deve ser usado para combater infecções virais. Então, assim, escutei que meu vizinho pegou Covid e eles receitaram esse anticoagulante. Eu vou tomar também para prevenir. Não vai fazer sentido. Porque você vai tomar apenas se você tem algum problema de coagulação, se a Covid-19 te desenvolveu essa coagulação no sangue, tá? E também pode causar dependência, né? Esse remédio você pode ficar dependente, como ele afina o sangue, pode trazer outros problemas que você não tem, você vai, ao invés de você estar se precavendo, você vai estar, né, acabando com a sua saúde. Existem também a classe dos corticoides, ganha destaque a dexametasona. Uso frequente e bastante conhecido pelos especialistas, trata-se de outro fármaco que necessita de indicação médica para ser administrado. Não adianta tomar corticoide preventivamente, pois ele não tem essa função. Ele é indicado apenas quando existe um processo inflamatório. Da mesma forma, a azitromicina, acho que é o que a dona Rô falou antes, né? Apenas se tiver uma infecção, tá? Eles são medicamentos que são registrados pela Anvisa, são medicamentos que têm resultado satisfatório, mas apenas se você tem aquele tipo de doença, tá? Não adianta você querer tomar antes achando que não vai ganhar. Não tem nada a ver. Vou falar agora para vocês sobre uma pesquisa e alguns dados estatísticos, tá? Para finalizar aqui a minha apresentação. Eu vou falar primeiro de um estudo que ele aponta o perfil de intoxicação medicamentosa por automedicação no Brasil. Foi publicado em junho do ano passado pelo Conselho Federal de Farmácia. Como eu falei, depois vocês podem entrar, eu deixei o link, vou passar os slides para vocês depois no grupo, vocês podem acessar, tá? Essa pesquisa, ela foi feita entre os anos de 2010 e 2017. Foram notificados nesse período 565.271 casos de intoxicação no Brasil. E destes, quase 300 mil tiveram o medicamento como agente tóxico mais frequente, que correspondeu a mais de 50% do total das ocorrências. Então, assim, de todas as intoxicações que tiveram por veneno, por, não sei, alguma comida, o medicamento, ele teve mais de 50% do dado, tá? O propósito do estudo foi analisar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes com quadro de intoxicação por automedicação.
A predominância de intoxicação por agente medicamentoso ocasionado de forma acidental equivale a 36,3% dos casos. A automedicação motivou 15,15% dos casos de intoxicação, e os demais casos decorreram do uso terapêutico. O uso corriqueiro e abuso e o erro de administração, tá? Então, vejam quantos casos que tiveram pela automedicação a intoxicação no Brasil, né? Os anos de 2016 e 2017 foram os que mais tiveram incidências de casos, somando 22.573 e 17.422, respectivamente. Então, né, os últimos anos ali, 2016, 2017, foram os anos que mais tiveram intoxicação por medicamento. Agora eu vou passar para vocês alguns dados, tá? Ela é uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, tá bom? No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica. O percentual é o maior desde que a pesquisa começou a ser feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Em 2014, 76,2% diziam se automedicar, e em 2016, 72%. Então, é bastante gente se automedicando aí, né? E aí, pessoal, quem são os principais prescritores leigos e informais do Brasil? O que vocês acham? Quem são as pessoas que mais prescrevem medicamentos aí que não são médicos, não são farmacêuticos? Vamos ver o resultado. Família. A família prescreve medicamentos para 68% da população. Então, fiquem atentos aí. Balconista de farmácia. Eles prescrevem medicamentos para 48% da população. Amigos prescrevem para 41%, vizinhos 27% e artistas de TV 16% da população. Então, vejam ali, né, que a família é o principal prescritor de medicamento. Dor de cabeça, febre e resfriado lideram entre os sintomas que levam as pessoas a tomar remédio por conta própria. Vamos ver aqui o que nós temos. Dor de cabeça lidera com 56% do fator que leva as pessoas a se automedicar. Febre, 32%, 31% resfriado, congestão nasal, 9%, alergia, 13%, tosse, 24%, 18% dor de barriga, 20% dor no estômago, 28% dores musculares e cólica abdominal, 13%. Então, a dor de cabeça ali, tem bastante gente com dor de cabeça no Brasil, né? Os medicamentos mais consumidos por conta própria pelos brasileiros. E aí, vamos ver. Analgésicos, né? Faz sentido, dor de cabeça, né? 48% dos medicamentos que são mais automedicados no Brasil. 48% analgésicos, 31% anti-inflamatórios, 26% relaxante muscular, 19% antitérmicos, 15% descongestionante nasal, 13% expectorante, 10% antiácido e 10% de antibióticos. Esse estudo foi feito de forma qualitativa e foi realizado com homens e mulheres com idade a partir dos 16 anos. As entrevistas foram feitas de forma pessoal e individual, com abordagem em pontos de fluxo populacional com 2.090 pessoas de todas as regiões do país em 120 municípios, tá? Então, esses dados que eu passei para vocês, eles são resultados dessa pesquisa, tá? Gente, vamos para as questões, então. Eu vou passar esses slides para vocês depois, e vocês abram no final do slide, eu vou deixar esse link aqui para vocês. Entrem nesse link
que vai levar vocês para esse canal aqui, Universidade Cândido Mendes Vestibular 2018, tá? Eu não vou entrar agora, para não estender muito a aula, mas vocês entrem lá, quem tiver interesse, né? São questões sobre automedicação, tá? Sobre várias disciplinas, tá? Não só biologia, tem português, matemática, química, toda sobre automedicação, muito interessante, tá? Vou deixar depois o link lá para vocês, quem tiver interesse, entra lá. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, tem tomado remédio para ansiedade? Sim. Por um por dia? Não. 8. Quero acabar logo com a ansiedade. Será que esse cara é ansioso? Ele está tomando 8 por dia para ver se ele acaba logo com a ansiedade. Quem aí está ansioso para acabar a aula? E aí, pessoal? Professora, acho que a ansiedade é a questão da pandemia e o vestibular, né? Se vai, se vai adiar novamente, se não vai. Aí dá medo de ir, pegar Covid. Tá complicado, prof. E aí, então, vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui no chat. Acho que não. Se alguém fez, faz de novo, tá? Não vou ter que ficar procurando, gente. E aí, alguém tem alguma coisa para compartilhar? Eu vou compartilhar a lista de presença. Aí, ó. Compartilhei. Acho que é essa, né? Se tiver errado, vocês me avisam, tá? É a primeira aula que eu tô dando sozinha, pessoal. Por isso que eu tô... Acho que eu vou tomar 8 remédios para ansiedade. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa? Ótima aula, professora, mas eu acho que a automedicação agora, com a pandemia, ela acelerou, porque como que você vai na unidade de saúde? Se você chega lá, tá todo um monte de gente lá com Covid. Então, tá todo mundo se automedicando mesmo, prof, infelizmente. Acontece bastante. Inclusive, hoje eu me automediquei antes da aula, porque eu estava o dia inteiro com gripe, com resfriado, não sei, e eu pensei que eu ia estar sem voz para dar aula hoje, então eu tive que me automedicar mesmo. Mas é complicado, né? Porque hoje em dia todos os sintomas são... eles mandam para casa mesmo. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para compartilhar? Eu vou parar a gravação da aula, tá?